Boas-vindas a mais um mergulho profundo nas engrenagens que estruturam o nosso mundo. E olha, a nossa missão de hoje é daquelas bem monumentais. Com certeza é um desafio e tanto. A gente vai tentar decifrar de uma vez por todas como a sociedade realmente se divide. E a grande sacada aqui é que não estamos falando só daquela velha métrica cansada. Aquela de quem tem saldo positivo na conta bancária e quem não tem, né? Exato. A gente vai explorar uma teia que é infinitamente mais complexa. Tipo uma arquitetura invisível que é feita sim de forças brutas de mercado, mas também de prestígio e de uma palavra que soa quase medieval, mas que dita as regras do jogo até hoje: a honra. E para guiar essa nossa jornada com o rigor de sempre, a gente precisa ancorar a discussão na nossa edição de referência obrigatória. Sim, a edição clássica em alemão, Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Que foi publicada em Grundrisse de Sozialökonomik, terceira seção, lá em Tübingen, no ano de 1922, pela editora JCB Mohr, Paul Siebeck. fica o registro completo da nossa base, e é sempre bom lembrar a nossa audiência de onde a gente está partindo e principalmente onde a gente está no mapa dessa obra gigantesca. Uhum. Nós chegamos agora a um ponto de inflexão estrutural no livro. É o capítulo 4, que carrega o título Stände und Klassen, ou na nossa tradução de trabalho constante, estamentos e classes. É muito legal ver como as coisas se conectam, porque para quem tem acompanhado o nosso arco editorial, a gente passou os capítulos anteriores estabelecendo os alicerces sociológicos e econômicos. Isso, a gente dissecou a ação orientada a fins, a mecânica crua do mercado, E agora o Weber pega todas essas ferramentas e começa a construir o edifício da estratificação social. Essa análise de hoje faz justamente a ponte vital entre aqueles conceitos econômicos puros e a sociologia da dominação, a famosa Herrschaft, que nos aguarda logo ali na frente. E o que eu acho fascinante nesse capítulo 4 é a forma cirúrgica como ele pega aquela visão bidimensional de ricos contra pobres e adiciona uma profundidade quase assustadora. Ele mostra que a vida em sociedade simplesmente não obedece a uma única métrica. Exato. O objetivo central dele aqui é separar as águas categoricamente. De um lado, ele isola a ordem econômica, que é aquele reino frio, calculista do mercado, representado pelas Klassen, ou classes. E do outro lado, ele ergue a ordem social. Isso, a esfera do prestígio, do estilo de vida, das convenções, que é representada pelos Stand, ou Stand. E essa distinção explica muita coisa sobre o nosso dia a dia. Explica como os grupos se formam, por que entram em conflito. E até porque grupos que teoricamente deveriam ser inimigos mortais acabam se aliando, né? Exatamente. Tira aquele peso de tentar explicar absolutamente tudo pela economia. O Weber constrói um modelo multidimensional. Porque ele percebe que o poder financeiro e o prestígio social operam em frequências muito diferentes e às vezes até antagônicas. Totalmente antagônicas. E para destrinchar isso, logo no primeiro parágrafo do capítulo 4, ele começa pelo terreno que a gente já conhece melhor, o mundo do mercado. Ele introduz aí o conceito fundamental de Klassenlage, né? A situação de classe. Isso. E a definição dele é de uma frieza analítica impressionante. A situação de classe é puramente uma chance no mercado. Só uma chance. Só isso. É a chance típica que alguém tem de prover bens para si mesmo, de definir a sua posição de vida e o seu destino pessoal baseando-se única e exclusivamente no poder de disposição sobre bens ou qualificações para obter renda. Ou seja, não tem romantismo se a pessoa tem algo que o mercado está disposto a comprar, Seja uma fazenda gigante ou muito capital investido. ou até uma habilidade técnica super cobiçada, e consegue usar isso para gerar renda, pronto. Isso define a situação de classe dela. Uma equação estritamente econômica. E a partir do momento em que um grupo de pessoas compartilha essa mesma classe em Tlag, o Weber agrupa essas pessoas sob o termo classe. A classe. Mas a grande sacada do Weber para mim é que ele não joga todo mundo que ganha dinheiro no mesmo cesto. Ele vai fatiar esse conceito de classe em 3 categorias bem distintas. Vamos a elas. A primeira é a Besitzklasse, a classe proprietária. Que, como o nome já entrega, a métrica principal é o que você possui.
A diferença de propriedade acumulada dita as regras aí. E os exemplos que ele dá no texto ilustram super bem essa polaridade. No extremo positivamente privilegiado, ele aponta para os rentistas, pessoas que vivem das rendas de terras ou de títulos de dívida. O dinheiro trabalhando sozinho atrelado a uma propriedade. E no contexto da antiguidade, que ele cita muito a posse de escravos também. Já no extremo oposto, o lado negativamente privilegiado, a gente tem os devedores, os destituídos de qualquer bem. A linha de corte é o que está no seu nome. Só que a gente sabe que o mercado não vive só de quem tem terra ou título parado rendendo juros. Por isso, ele introduz logo em seguida a segunda categoria, A Erwerbsklasse. que a gente traduz como classe aquisitiva ou classe comercial. E aqui a lógica já muda. O foco não é mais aquela posse estática. Passa a ser a capacidade de ir para o mercado e explorar ativamente bens ou serviços. É o coração do empreendedorismo. Isso. O cenário típico dessa categoria é o confronto direto entre os empreendedores e os trabalhadores, sejam eles qualificados ou não. É a classe de quem acorda e vai para a arena do mercado tentar extrair lucro ou vender o suor. O que cria uma fluidez muito maior nessa classe aquisitiva em comparação com a proprietária, porque depende da dinâmica diária das trocas comerciais. Sim. E isso nos leva à terceira grande categoria, que é onde a visão sociológica dele ganha um contorno de longo prazo, a Soziale Klasse, a classe social. Ah, como assim de longo prazo? É que aqui ele não está olhando para uma transação isolada de mercado. Ele olha para a totalidade das situações de classe dentro das quais a mobilidade é considerada fácil e típica. Entendi. Ele está observando a trajetória de vida inteira. A trajetória e a mobilidade entre gerações. Se o filho de um trabalhador braçal consegue, dentro do padrão daquela sociedade, ascender para se tornar um técnico especializado ou abrir um pequeno comércio, essas posições fazem parte da mesma classe social. Existe uma permeabilidade histórica aí. E é exatamente nesse ponto, entendendo a mecânica dessas três classes, que o Weber joga um baita balde de água fria na sociologia política. É a quebra de um senso comum muito forte. Muito. Porque a gente tem esse reflexo de ouvir a palavra classe e já pensar automaticamente em luta de classes. A gente assume que se tem uma diferença econômica brutal entre quem é dono de tudo e quem não tem nada, isso vai gerar uma revolta ou um conflito de forma automática. E o Weber freia esse determinismo com muita força ainda no primeiro parágrafo do capítulo 4. Como ele justifica isso? A observação histórica dele é estritamente imparcial. Ele constata que a mera existência de uma classe proprietária, mesmo com uma desigualdade abissal, pode durar séculos sem gerar nenhuma oposição de classes organizada. Nossa! A diferença econômica por si só não cria senso de comunidade, então. Não cria. E muito menos uma ação revolucionária. Ele cita os conflitos da antiguidade entre credores e devedores para mostrar que as tensões existem, claro. Mas o exemplo que realmente desmonta o determinismo econômico vem lá do sul dos Estados Unidos. Antes da abolição. Esse exemplo é fantástico. Mostra exatamente como a teoria opera no mundo real. Sim, ele lança a luz sobre aquela parcela da população branca e pobre que era chamada pejorativamente de poor white trash, brancos destituídos de qualquer propriedade e que obviamente não possuíam escravizados. Se a gente aplicasse a lógica fria de mercado, essa população deveria olhar para os grandes fazendeiros que monopolizavam a riqueza da Besitzklasse e ver neles os seus grandes inimigos. Economicamente, eles teriam muito mais em comum com a população negra escravizada. Os dois grupos estavam totalmente marginalizados do acesso à propriedade. O interesse de classe deveria ditar uma aliança dos destituídos contra a elite. Mas a genialidade do texto do Weber é apontar que a história mostra o oposto. Conforme ele documenta essa população de brancos pobres, nutria uma hostilidade infinitamente maior e muitas vezes mais violenta contra a população negra do que contra os fazendeiros. O que é assustadoramente revelador. Ao invés de uma solidariedade de classe com os oprimidos, o que se formou foi uma solidariedade patriarcal com os grandes plantadores. Os interesses econômicos foram atropelados por uma identificação racial e de status. Fica claríssimo que a classe econômica é apenas um dos motores da história.
e que ela é suplantada por forças sociais e identitárias, muitas vezes irracionais. E o texto fica ainda mais rico lá no parágrafo 2 do capítulo 4, quando ele faz um aceno direto ao Karl Marx, mencionando aquele famoso final inacabado de O Capital. É um diálogo indireto fascinante. O Marx tinha a intenção de abordar a formação e a unidade da classe proletária naquele manuscrito inacabado. E o Weber aproveita essa lacuna. Para dizer que o proletariado não é tão unido assim. Exato. Ele argumenta que a massa proletariada está muito longe de ser um bloco homogêneo com interesses idênticos. Dentro de um chão de fábrica, existe uma diferenciação qualitativa profunda. Ele chega a categorizar esses trabalhadores, né? Sim, há os altamente qualificados, os semi-qualificados e os não qualificados. E o interesse de mercado de um trabalhador altamente qualificado que tem um monopólio de operar uma máquina complexa pode entrar em atrito direto com os interesses da massa não qualificada. Tem um choque de realidade gigante aí. O cara qualificado pode querer proteger o salário dele, dificultando o acesso dos outros àquela função, e além disso, Weber pontua como o dinheiro atua na sucessão das gerações. O poder econômico tende a ser convertido em vantagens educacionais. O dinheiro compra o privilégio da educação para os filhos, e isso cria novas barreiras. A fragmentação deixa de ser só sobre quem é dono da máquina e passa a ser sobre quem teve acesso a um capital cultural técnico, específico. E por causa de todas essas fragmentações, o Weber estabelece que a chamada ação de classe socializada exige condições quase laboratoriais para acontecer. Não brota do chão do nada. De jeito nenhum. É preciso ter objetivos extremamente claros. Uma grande massa de pessoas vivenciando a exata mesma situação de classe. Proximidade física também, né? Tipo, todo mundo espremido na mesma fábrica. Sim, e talvez o ponto mais crítico de todos requer uma liderança articulada, que na visão do Weber, geralmente não nasce ali no chão de fábrica, mas vem de fora da inteligência. Sem esse alinhamento técnico e social, a desigualdade gera no máximo murmúrios. Ressentimentos esparsos, mas não uma organização revolucionária. E quando a gente percebe esses limites do conceito de classe, o texto de 1922 nos empurra para a segunda grande revelação do capítulo. Que é a transição para a ordem da honra. Porque se a classe explica o mundo frio do mercado, o que explica aquelas barreiras invisíveis que definem quem é respeitado e quem não é? Entramos no terreno dos estamentos, o Stand. Se classe é chance no mercado, o que define um estamento? É a Standeslage, né? A situação estamental. A lente de observação muda completamente. A gente tira o olho do saldo bancário e passa a olhar para o espelho das convenções sociais. De acordo com o parágrafo 3, a situação estamental é um privilégio positivo ou negativo fundamentado puramente na estimação social, na honra e no prestígio. Não tem a ver com a quantidade de bens materiais, tanto dos modos, o prestígio que deriva do berço ou da profissão. E eu adoro que ele não deixa isso na abstração. Ele aponta mecanismos práticos e implacáveis de como isso molda a realidade, usando dois conceitos-chave, o connubium e a comensalidade. Vamos traduzir isso. O connubium é o monopólio matrimonial. Restrições sobre quem pode casar com quem. Exato. Às vezes escritas em leis antigas, mas hoje operando de forma invisível. É a história da família tradicional que faliu, mas se recusa a casar com o novo rico milionário que não tem o berço certo. No estamento, o casamento é contrato de honra, não fusão de capital. E a comensalidade reforça esse isolamento no dia a dia. É a comensalidade, a prática restrita de compartilhar a mesa, o convívio íntimo, não é só quem você chama para jantar, é com quem você aceita ser visto bebendo, quem entra no seu clube fechado. Essas fronteiras criam um círculo mágico. Dizem claramente quem pertence à roda de prestígio e quem, mesmo sendo muito rico, está sumariamente excluído. Numa linguagem bem nossa, é a eterna briga do dinheiro velho contra o novo rico. O dinheiro agressivo do mercado não compra status estamental do dia para a noite. O vizinho aristocrata pode simplesmente fingir que o bilionário recém-chegado não existe. O mercado é rápido, o prestígio é lento e desconfiado. O Weber dá um exemplo clássico no texto que ilustra como situações econômicas muito diferentes podem habitar o mesmo degrau de prestígio. O exemplo do oficial do exército. Esse mesmo.
Pense num oficial do exército, num funcionário público de alto escalão e num estudante universitário membro de uma fraternidade. O oficial pode ser de uma nobreza falida. O funcionário vive de salário fixo. O estudante vive de uma mesada curta. Se a gente olhar só para o bolso, são situações de classe completamente diferentes. Mas os três pertencem ao mesmo estamento social superior. Eles compartilham a mesma educação, os mesmos valores de conduta e a mesma honra de ofício. O mesmo estilo de vida. E aí a gente chega na grande consequência econômica disso tudo. Essa lógica dos estamentos é uma força brutalmente racional para o mercado capitalista livre. O livre mercado quer fluidez máxima. Quer contratar o mais eficiente, não importa o sobrenome. Quer o melhor produto pelo menor preço. Mas os estamentos são máquinas de criar monopólios. É o antagonismo perfeito. A lógica estamental diz que não importa se o outro é mais eficiente. Só quem tem a linhagem ou o diploma certo pode exercer a profissão. Eles focam no consumo regrado por tradições. O que é digno de ser consumido, qual roupa usar, e colocam a eficiência da produção em segundo plano. Ao criar essas guildas de prestígio, eles dificultam e engessam o mercado livre puro. O mercado nivela tudo pelo dinheiro. O estamento exige que o prestígio esteja acima do dinheiro. É uma tensão eterna. Incrível como essa dinâmica mapeada pelo Weber continua ditando as regras do jogo. E caminhando aqui para a nossa reta final da análise e pensando em quem está nos ouvindo, a gente podia resumir os aprendizados de hoje. Quais são as 3 conclusões estruturais definitivas que a gente tira desse capítulo 4 de Wirtschaft und Gesellschaft? Vamos lá. Primeiro, classe e estamento operam sobre regras totalmente diferentes. A classe é a ordem econômica utilitária de mercado. O estamento é a ordem social do prestígio e do estilo de vida. Claríssimo. Segundo, a luta de classes está muito longe de ser um destino inevitável. Ela não nasce só da desigualdade, requer condições sociais e intelectuais muito específicas. Sem isso, a exploração gera alianças paradoxais como a gente viu lá nos Estados Unidos. E o terceiro ponto? Terceiro, a dinâmica estamental é a antagonista natural do mercado livre. Os estamentos operam por fechamento social, monopolizando ofícios e impondo tradições que ativamente desafiam a racionalidade financeira do capitalismo. Síntese perfeita. E antes da gente se despedir, que tal a gente fazer aquele nosso glossário falado com os termos técnicos em alemão que a gente usou e construiu a tradução de trabalho hoje? Acho que ajuda bastante a fixar. Ótima ideia. A gente falou de Klassenlage, que é a situação de classe, e de Klasse, que é a classe em si. Aí a gente destrinchou a Besitzklasse, a classe proprietária, a Erwerbsklasse, que é a classe aquisitiva, e a Sozialklasse, a classe social. Passando para os estamentos, a gente teve a Standeslage, a situação estamental, o Stand, que é o estamento, o Lebensführungsart, o estilo de vida. E os mecanismos de isolamento, connubium, monopólio matrimonial, e a comensalidade, a comensalidade. E para situar quem acompanha a obra completa, nas nossas notas de continuidade, esse nosso mergulho fez a transição entre o quê? Ele fez a ponte direta entre a parte econômica focada no mercado dos primeiros capítulos e a sociologia da dominação, que vem logo em seguida. Como essas classes e estamentos são comandados. E com toda essa estrutura montada, eu sempre gosto de deixar uma provocação para nossa audiência continuar pensando. A gente olha para a palavra estamento e imagina nobres e plebeus. Mas tente observar ao seu redor como os estilos de vida ultra-exclusivos, as bolhas de WhatsApp de altos executivos e o prestígio de certas instituições acadêmicas funcionam hoje como muros estamentais modernizados e disfarçados. Excelente. Até que ponto essas bolhas invisíveis seguem decidindo quem realmente acessa o poder, desafiando o próprio mercado? É o gancho perfeito para o que vem a seguir. Porque, depois de entender como os grupos se estratificam, economicamente e socialmente, a próxima peça é entender como o poder se instaura sobre eles. Como a obediência é extraída. Exato. No nosso próximo encontro, vamos entrar de cabeça no domínio da Herrschaft, a dominação. Então o convite está feito. Nos vemos no próximo mergulho.